Boa noite, igreja querida. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? É maravilhoso estar aqui de volta para poder trazer a palavra do Senhor. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, vamos ler dos versos 8 ao 12. 2 Coríntios 7, de 8 a 12. Amém? A palavra de Deus diz assim, versículo 8. Eu não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, mas por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Pai querido, nesta noite, eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações, Pai, que eu seja apenas o porta-voz. Traga uma mensagem de fé, de arrependimento e de esperança. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor Deus. Esta é a nossa oração no nome santo do Teu Filho amado. Amém. Escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, o apóstolo ele faz referência à famosa carta severa. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo escreveu ao menos 4 cartas aos irmãos de Corinto. 2 se perderam e 2 estão na Bíblia, no cânone, que são as cartas que a gente conhece como primeira carta e segunda carta. Entre a primeira carta e a segunda carta, Paulo escreveu essa famosa carta severa, que se perdeu. Ela foi uma mensagem direcionada àqueles irmãos que continha palavras duras, que continha palavras que não agradaram aos irmãos de Corinto. Porque Paulo tocou em pontos sensíveis do comportamento daquela igreja. Ele sabia que iria chocar. Ele sabia que iria deixar muita gente triste, mas ele fez aquilo para que aqueles irmãos pudessem se arrepender. Por vezes na vida a gente se depara com essa situação, né? A gente tem que contar algo para alguém, a gente tem que ser sincero com alguém, mas aquela sinceridade a gente sabe que vai magoar a pessoa, que vai doer. Que a pessoa não vai gostar de ouvir aquilo, mesmo sendo verdade. Você já passou por essa situação? E o contrário, alguém já chegou em você te escancarando uma verdade dolorosa, uma verdade cruel, que te machucou, mas você sabia que era verdade? Isso acontece, meus irmãos, porque a verdade, na maioria das vezes, ela machuca, ela dói. E você já se deu conta de como nós somos propensos a mentir, a omitir, a aumentar, a diminuir, até mesmo a fazer elogios descabidos, né? Tudo para não sermos prejudicados, nem ficarmos com uma imagem ruim diante das pessoas. Porque o que prevalece na sociedade, tanto na sociedade como na maioria dos nossos relacionamentos, é a ética do politicamente correto. Para não perder o amigo, dizendo algo desagradável, dizendo algo que vai feri-lo, a gente acaba comprometendo a verdade. Por exemplo, lá no trabalho, quando alguém conta uma piada indecente,
E a gente acaba rindo como se estivesse tudo bem. Ou no grupo do WhatsApp, quando alguém posta alguma coisa indecente e a gente kkkkkk. Meio que rindo daquilo, né? Ou quando a gente encontra alguém que a gente não vê há muito tempo e a gente fala, nossa, você não mudou nada, fulano. Sendo que a pessoa envelheceu, sendo que a pessoa ficou careca, sendo que a pessoa está mais gorda, e a gente fala, nossa, você não mudou nada. É por essas e outras que a gente percebe que geralmente o que move as pessoas é a ética do politicamente correto. Sabemos que a verdade ela pode doer e nos colocar em situações difíceis, até mesmo perder amigos e privilégios. Mas assim como Paulo escreveu a carta severa, se a verdade não doer, produzindo em nós arrependimento, fé, esperança e transformação, de que vale o nosso testemunho de cristãos? Mesmo que a gente mantenha amigos e privilégios. Por meio dessa carta severa de Paulo, nós entendemos que nós somos chamados para, se for preciso, causar uma tristeza dolorosa, uma espécie de tristeza bondosa nas pessoas, mas uma tristeza que produza arrependimento e transformação. Pois bem, a mensagem dessa noite ela não vai ser tão agradável de ouvir. Talvez você tenha saído da sua casa, vindo até aqui esperando ouvir um tipo de mensagem e vai ouvir outra. Porque eu não subi aqui hoje, nessa noite, para falar do Evangelho de Jesus, só love, só love. Sabe, aquele Evangelho que é só amor, que é só bênção, que é só prosperidade, que é só felicidade. Quando, na verdade, a própria Bíblia fala que o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que julga. Eu não vim falar sobre isso. Eu vim falar sobre questões seríssimas essa noite. E que podem ou não soar como palavras duras. Eu vim falar palavras que podem incomodar, mas que precisam ser ditas. E é algo também que servirá para mim. Tudo que eu falar aqui vai servir para mim. Porque eu sou igualmente pecador e igualmente eu preciso do amor de Cristo. Pode pôr o primeiro slide, por favor. Hoje, eu vim te contar 5 verdades chocantes que você precisa ouvir. E não me entenda mal, o meu objetivo de forma alguma é chocar, escandalizar. Mas assim como Paulo teve que escrever aquela carta severa, eu quero hoje provocar uma reflexão. Eu quero que você preste bem atenção nos 5 pontos que eu vou falar aqui. E se em algum momento você se identificar com algum deles, eu quero que você reflita. E a minha oração é que o Espírito Santo produza arrependimento e transformação em nós. Amém? Então, dito isto, vamos para a primeira verdade que você precisa ouvir. Existem pessoas que se dizem cristãs e vão à igreja toda semana, mas não estão salvas. Há pessoas que se dizem cristãs e vão à igreja toda semana, mas não estão salvas. Por que isso é chocante? Em primeiro lugar, eu não tenho o poder de dizer que ninguém está salvo ou que fulano não está salvo. O meu dever como cristão é apenas ensinar como as pessoas podem encontrar a salvação. Todavia, uma triste realidade é que muitos que se dizem crentes, o Senhor Jesus, não estão salvos de fato. A gente sabe, aprendemos isso na escola bíblica, que a salvação é ao mesmo tempo um ato e um processo. Ela é dom gratuito de Deus e não pode ser obtida por mérito próprio, nem por nossas obras. A única forma do ser humano ser salvo nesta terra é por meio do Senhor Jesus. E ponto final. Em Marcos ele nos diz, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, a partir do momento que eu me arrependo, confesso os meus pecados e creio no Senhor Jesus, eu estou salvo. Porém, uma vez salvo, mudanças devem ocorrer na minha vida. Conversão não é como uma vacina. Tomei e estou salvo. Salvação é se arrepender diariamente. Salvação é crer diariamente. É isso, continuar crendo, é continuar se arrependendo. E não existe salvação genuína sem transformação. Não existe conversão sem um arrependimento. Porque isso, na verdade, é uma mentira. E existem crentes vivendo essa mentira.
Existem crentes vivendo uma vida carnal, uma vida sem arrependimento, uma vida sem temor a Deus e achando que estão indo para o céu, quando não estão. São pessoas que estão vivendo aquilo que Craig Groeschel denomina como cristãos ateus. Aqueles que creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. E se Jesus voltasse hoje, provavelmente essas pessoas não iriam para o céu. E isso é aterrorizante. Isso é aterrorizante. Muitas pessoas que se dizem cristãs nunca experimentaram uma conexão profunda com Deus. E esse termo conexão, ele me dá várias ideias, né? Eu começo a pensar sobre conexão e aí eu lembro da internet. Porque hoje, os nossos relacionamentos estão muito na horizontal e pouco na vertical. Quando as pessoas se desesperam, onde é que elas vão entregar seus problemas? Quando as pessoas querem comentar algo, elas entregam nas mãos de Deus? Não. Elas estão indo depositar isso onde? Na internet. Eu não estou me sentindo bem? Eu vou colocar isso na internet. Eu estou feliz, eu estou empolgado? Eu vou postar isso lá no Twitter. Eu estou indo para algum lugar, coloca lá, partiu, não é? Na internet. E com Deus, como é que está a sua conexão com Deus? Eu sei que você acredita nele, eu sei que você o ama, mas e quanto a ter uma conexão real com ele? Você já sentiu isso? Você conversa com ele? Você conta a ele como é que foi o seu dia? Você entrega a ele os seus problemas? As suas vitórias? Você sente que ele está aí ao seu lado? Eu vou lhe contar o que foi que o apóstolo Pedro tuitou um dia. Ele foi lá no Twitter e tuitou isso aqui, ó. Lá em 1 Pedro 5:7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Pedro encorajou todos os cristãos a serem humildes e a entregarem os seus cuidados a Deus. Na internet há pessoas fantásticas? Há, mas também há muita gente ruim. Na internet tem muita coisa boa? Sim, mas também tem muita coisa ruim. Mas com Deus, tudo presta. E nós temos que ter o cuidado de não ficarmos bitolados com a internet, com as redes sociais, a ponto de achar que a solução para os nossos problemas está lá. Então, como é que está o seu link com Deus? Como é que está a velocidade da sua conexão com o seu Pai eterno? Né? Às vezes a gente está tão conectado que a gente se esquece de expor os nossos problemas a Deus e vai expor com os homens. A gente se esquece de agradecer uma bênção, uma vitória a Deus e vai compartilhar com os homens. E se o nosso relacionamento com Deus é robótico, ou é um relacionamento que nem existe, o nosso vínculo de amor com os outros vai ser igualmente fraco. A qualidade do nosso relacionamento na vertical está diretamente relacionada à qualidade dos nossos relacionamentos na horizontal. A internet é uma ferramenta maravilhosa, meu querido, mas nunca substitua Deus por ela. E se ligue cada vez mais em Deus. Sabe por quê? Até quando você entrar online, você tem autoridade para abençoar as pessoas lá. Busca o Senhor, vá ser cheio dele. Porque com ele você pode dividir suas preocupações e você vai sair melhor. Com as pessoas, muitas vezes a gente divide e a gente sai pior. Outra lição que a gente pode aprender ainda nesse tópico. Existem muitos falsos profetas por aí. Existem muitos falsos profetas por aí. Cuidado. Muito cuidado. Não se enganem, meus irmãos. Tem muito artista, influencer, né? No YouTube, que prega uma imagem de crente por aí. Mas não é nada disso. Só quer conseguir fama, só quer conseguir visualização. Tem muitos políticos por aí que dizem que são cristãos, mas são falsos cristãos, que utilizam do evangelho para conseguir votos. Dizem que defendem valores cristãos, família, é contra aborto, mas quando você analisa a vida deles não é nada disso. Não tem um pingo de cristianismo naquilo. Tem muitos pastores por aí subindo em púlpitos e pregando heresias, levando as pessoas ao engano. Mas só enganam aquelas que não conhecem as Escrituras. E a Deus ninguém engana. Então, muito cuidado, desconfie. Desconfie.
Não entregue as suas preocupações a homens, a ideias. Entregue as suas preocupações a Deus. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23 diz: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Verso 23, então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Desconfiem, porque tem muito lobo por aí em pele de cordeiro. Verdade número 2. Somos a pior geração de cristãos de todos os tempos. Essa é a pior geração de cristãos da história da humanidade. É a geração mais fraca, mais débil e mais ignorante que já pisou neste solo. Se você comparar, eu não quero nem comparar com o Velho Testamento, com o povo de Israel. Eu vou comparar com os cristãos do século I, da primeira igreja. Você vai perceber que a atual geração é a mais fraca que já existiu. A geração do mimimi, a geração do comodismo, a geração do oba-oba, do culto emotivo, a geração de pastores mercenários que enganam os fiéis em rede nacional, a geração das igrejas inclusivas, já tem até pastor ativista LGBT, a geração do a Bíblia precisa ser atualizada, a geração que na marcha para Jesus trocou a cruz por um revólver gigante e um caixão do PT. Onde é que a gente vai parar? O que é isso? Isso é repugnante. Nós estamos vivendo em uma geração na qual o que a gente faz é colocar nossa roupinha bonita e vir passear no culto. Quando que a gente deveria passar, quando a gente passasse daquela porta para frente, passar de cabeça baixa, em temor e reverência a Deus. Muitas das coisas que nós adoramos fazer, Deus odeia. Você sabia disso? Nós somos também a geração que menos ora. E eu sei que você sabe que a oração é uma das coisas mais importantes e preciosas que nós temos. Ao mesmo tempo ela é uma arma e ao mesmo tempo ela é uma ferramenta. Ela tem o poder de acalentar, de encorajar, de aproximar e de nos conectar a Deus. Orar é falar e ser ouvido, porque Deus escuta nossas orações. É amadurecer a cada oração. É ser encorajado e é ser transformado. É ouvir o Pai e ser íntimo do Pai. Eu sei que você sabe disso. E por que é que nós oramos tão pouco? Por que é que nós oramos tão pouco? Essa pergunta eu quero responder hoje à noite. Por que é que a gente ora tão pouco? Eu quero dar 2 motivos, talvez haja mais, mas hoje eu quero focar nesses 2 motivos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 28. Lucas 9, 28. Lucas capítulo 9, verso 28. Diz assim: mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam carregados de sono. Mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Agora, ainda em Lucas, eu quero que você vá para o capítulo 22. Lucas 22, vai sair do capítulo 9 e ir ao capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso 39. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 39. Diz assim: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele.
Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Verso 41. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afaste de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Verso 44. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Por que nós oramos pouco? Primeiro motivo é por causa de sono. No primeiro texto que nós lemos, os discípulos quase perderam de ver a glória de Deus na transfiguração de Cristo, porque estavam anestesiados de sono. Se eles não tivessem acordado, certamente teriam perdido um dos momentos mais impressionantes do Novo Testamento. No segundo episódio que nós lemos, também por causa de sono, eles deixaram Jesus sozinho no momento de maior tristeza e dor da sua vida. Irmãos, esse sono, ele fala de mim e fala de você. Na Bíblia, o sono corresponde a pecado. O sono fala de morte espiritual. Nós não oramos e porque não oramos, nós pecamos. Nós estamos dormindo espiritualmente. Mas o texto bíblico em Efésios capítulo 5, verso 14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-se da morte e Cristo o iluminará. Eu creio, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, que nesta noite Jesus está querendo nos despertar desse sono. Jesus está querendo nos despertar dessa preguiça espiritual. Ele está dizendo: Igreja Batista Pedra Azul, acorda, desperta. A responsabilidade de mudar a história dessa igreja é sua. A responsabilidade de mudar a história deste bairro é sua. Desperta, acorda. Em um momento de glória, de transfiguração, Jesus leva os discípulos para orar. Da mesma forma, em um momento de dor, de agonia, Jesus leva os discípulos para orar. Porque orar, gente, orar não é sobre o momento ser ruim ou o momento ser bom. Orar é sobre estar na companhia de Deus. Não importa a circunstância, se é um período de dor ou se é um momento de alegria. Primeiro motivo é o sono, mas existe um segundo motivo pelo qual nós oramos pouco. Nós não sabemos o poder que a oração tem. Eu queria testemunhar um livramento que aconteceu com a minha família essa semana. Amém? O pastor Hélio e a irmã Wallace, alguns dias atrás, eles foram nos fazer uma visita. E foram visitar a Mel, nossa filhinha de 2 meses. E lá na oportunidade eles fizeram uma oração pela nossa vida e principalmente pela vida da Mel. Sábado, não ontem, sábado da outra semana, eu estava conversando com o meu pai. Ele não mora aqui, ele mora em Maceió e a gente conversa por videochamada. Estávamos eu, minha esposa e nossa filhinha conversando com o meu pai por videochamada. E no final ele sentiu um desejo de orar pela vida da Mel, da nossa filhinha. E ele orou. No dia seguinte, no domingo, estávamos aqui no culto. E a irmã Nelma, que estava dirigindo, ela abriu um momento de oração, no qual você iria perguntar para a pessoa que estava ao seu lado pelo que você gostaria que ela orasse. E eu estava ali tocando teclado e ela se aproximou de mim e perguntou: Rafa, você quer que eu ore pelo quê? Na hora eu nem pensei em mim, eu falei: ore pela vida da minha filha. E ela orou. Tem muita gente orando pela vida da minha família. Muita gente orando pela vida da minha filha. E aí na terça-feira passada, nós tomamos o maior susto das nossas vidas. Eu estava trabalhando, a Adélia estava sozinha em casa, dando de mamar para a Mel. E aí, era por volta de 1h da tarde, Mel engasgou com leite e não conseguia respirar. Ela escancarou os olhos, fez assim com a mãozinha.
Na hora, a Adélia tentou fazer a manobra de salvamento, mas não conseguiu. Nessa hora a gente desespera, nessa hora a gente paralisa. E aí ela tomou a melhor decisão que podia ter tomado, que viria a salvar a vida da nossa filha. Ela resolveu sair pela rua, gritando, pedindo socorro. E nesse momento, quando ela saiu pela rua, gritando, pedindo socorro, eis que aparece uma moça. A gente não conhece ela. Do nada, na rua, 13h. Essa moça veio até a Mel, pegou nossa bebê e fez a manobra de Heimlich, que é aquela manobra em que você vira o bebê assim e dá 5 tapinhas nas costas. E conseguiu desengasgar a nossa filha. O leite até saiu assim pelo nariz. Depois nós descobrimos que essa moça provavelmente é enfermeira, trabalha no posto de saúde. Agora eu lhe pergunto, quais são as chances? Exatamente naquele momento em que ela se engasgou, exatamente no momento em que a Adélia saiu, surge uma enfermeira na porta da nossa casa. Eu não sei se daria tempo de levar a Mel para o posto de saúde, ela já não estava respirando mais. E a gente sabe que um ser humano só aguenta 4 minutos sem respirar. Um bebê de 2 meses provavelmente aguenta menos. O resgate teria que ser imediato. E Deus faz esse livramento. Amém. Deus salvou a nossa filha terça-feira passada. Se Abraão não tivesse orado, Ló teria morrido em Sodoma. Se Moisés não tivesse orado, Israel teria sido fulminada por Deus na sua ira. Se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido. Se Davi não tivesse orado e se arrependido, não seria o homem segundo o coração de Deus. Se Salomão não tivesse orado, não seria o homem mais sábio que já existiu. Se Ezequias não tivesse orado, teria morrido 15 anos antes. Se Daniel não tivesse orado, nós não conheceríamos muitas das profecias a respeito do tempo do fim. Se os discípulos e os cristãos do século I não estivessem em oração, provavelmente o cristianismo não teria sobrevivido e hoje não estaríamos aqui. E se Jesus não tivesse orado, o que é que seria de mim e de você? Então a minha pergunta nessa noite é: você conhece o poder da oração? A oração é poderosa demais, gente. A oração é poderosa demais. O que é que está deixando de acontecer na sua vida? O que é que está deixando de acontecer na vida da sua família? O que está deixando de acontecer na história desta igreja, desta cidade, deste país? Porque nós, crentes no Senhor Jesus, não estamos prostrados em oração. Vamos orar mais. Nós precisamos orar mais e melhor. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você tem entregado nas mãos de Deus a vida dos seus familiares? Você lembra de orar por essa igreja? Você lembra de orar pela vida do nosso pastor? Ele está em viagem com a sua esposa. Você orou pela viagem deles? E pela nossa cidade, pelo nosso país, as eleições se aproximando, você tem orado pelos futuros governantes que serão eleitos? Nós precisamos orar mais, igreja. Precisamos orar mais. E precisamos nos unir mais. O que nos leva ao terceiro ponto. Somos atualmente o grupo religioso mais dividido no mundo. E o segundo lugar está bem longe. Se você acha que eu estou exagerando, mencione outra religião com mais do que 2 ou 3 divisões. Nós temos milhares de denominações e ministérios, cada um acreditando que a sua teologia ou metodologia é superior, e é algo que afasta as pessoas demais, porque elas perdem o interesse por frequentar uma igreja evangélica. Você já pensou em como as pessoas de fora, as pessoas que estão lá fora, nos enxergam, nos veem? Tente imaginar um incrédulo, uma pessoa que não é crente, entrando na internet e tentando entender todas as diferentes denominações, as divisões eclesiásticas, as doutrinas que divergem de cada igreja e a difamação pública, que a gente sabe que existe. Eu confesso que se eu fosse incrédulo e estivesse procurando uma igreja evangélica para frequentar, eu teria muita dificuldade. Só na minha rua tem 3. Uma batista, uma neopentecostal e uma presbiteriana. E no meio de tantas denominações e rótulos diferentes, o problema é que o verdadeiro evangelho de Cristo não está sendo pregado em todas elas. E isso confunde e afasta as pessoas lá de fora.
E é algo que também gera discórdia em nós. O lado mais triste de tudo isso é que o nosso Senhor Jesus, ele foi crucificado para pôr fim nas nossas discórdias. Nós somos mais de 42 milhões de evangélicos no Brasil, segundo o último censo. É uma porcentagem considerável. E por que não estamos exercendo uma influência maior no nosso país? Por que tanta gente não quer saber de crente e de igreja? Porque nós somos 42 milhões de evangélicos desunidos. No entanto, a Bíblia ordena que nós sejamos um. E diz que nós vamos exercer um impacto sobre o mundo quando nos tornarmos um. 1 Coríntios 1,10 diz assim: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisão entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Existe um motivo pelo qual as pessoas não se sentem ansiosas em frequentar uma igreja evangélica. Pelo qual as pessoas não se sentem ansiosas em entrar na nossa família. Qual é que é a imagem de Deus? Qual imagem de Deus estamos mostrando ao mundo? Que imagem de Deus estamos mostrando no nosso trabalho? Que imagem de Deus estamos mostrando por aí, lá fora? Se a igreja deve ser um reflexo da imagem de Deus e aroma de Cristo, para aqueles que estão perecendo, eu não me admiro que tantas pessoas não se sintam atraídas. E aí nós chegamos, na verdade, número 4. O mundo nos odeia não porque nos parecemos com Jesus, mas porque não parecemos. O mundo nos odeia não porque nos parecemos com Jesus, mas porque não parecemos. Essa é a verdade nua e crua. Os cristãos da atualidade não se parecem em nada com Cristo. Nós somos arrogantes. E tem uma lacuna muito grande entre as nossas crenças, o que a gente crê, e as nossas ações. E as pessoas lá fora percebem demais isso. Eles percebem. A Bíblia nos ensina que a nossa influência sobre o mundo está diretamente ligada à unidade que exibimos. Entretanto, o que é que acontece? A gente continua a nos degradar publicamente, E com isso a gente suja a imagem de Cristo. E nos esquecemos de como nos parecemos diante das pessoas. E quando eu falo diante das pessoas, eu não estou me referindo a um grupo determinado de pessoas. Eu estou me referindo às pessoas em geral, os nossos familiares, amigos, vizinhos, estranhos. São pessoas que precisam de Cristo, tanto quanto você e eu, estão rumando para o inferno real. São pessoas que estão felizes porque o cristianismo funciona com você. Mas elas não veem qualquer necessidade de serem salvas por Jesus. Elas nem mesmo acreditam que haverá um julgamento final. Segundo as Escrituras, isso mudaria se a igreja estivesse unida. Mas eu estou fazendo a minha parte, Rafael. Eu prego o evangelho para os meus familiares, eu falo de Jesus para os meus amigos, no trabalho. Ótimo, meu irmão, ótimo. É bom demais compartilhar o evangelho com as outras pessoas, com as pessoas que você ama. Mas é a nossa unidade que fará com que elas acreditem nas suas palavras. É o nosso testemunho que fará com que elas acreditem em suas palavras. Alguém um dia já falou, Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Então, a ideia é justamente essa. Não adianta falar de Jesus para as pessoas se as pessoas não veem Jesus em nós. Não adianta falar de humildade e mansidão se as pessoas não veem essa característica em você. Não adianta falar de perdão, amor e compaixão se as pessoas não enxergam esses atributos em você. Você tem algum parente, amigo que ainda não é crente no Senhor Jesus? A maioria de nós, eu acho que faria qualquer coisa, para ver as pessoas que ama se entregarem a Cristo, conhecerem Jesus. E aí eu te pergunto, você estaria disposto a fazer um esforço maior rumo a essa unidade? Você estaria disposto a tentar
se parecer mais com Cristo? Então me responda: quanta humilhação, arrependimento e sofrimento você está disposto a suportar para se parecer com Jesus Cristo? Verdade número 5. Se você se sente apático em relação às ordens de Deus sobre unidade e não se preocupa como isso parece diante do mundo, talvez você tenha um problema maior. É possível que o Espírito Santo não esteja em você, que você não tenha sido salvo de verdade. Sabe por quê? Que as Escrituras, elas são claras quanto às marcas de um verdadeiro crente e o fruto que advém de uma vida habitada pelo Espírito. Abre sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, eu já estou concluindo. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Eu gostaria que você desse uma olhada com mais atenção nessa lista, os desejos da natureza humana. Rapidamente é fácil passar os olhos nessa lista e riscar um número suficiente de coisas para assegurar que você não tem com o que se preocupar, né? Eu não estou vivendo imoralidade sexual, eu não sou dado em bebedeiras, eu não mexo com feitiçaria, então está tudo bem comigo. Mas você já reparou que as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões e a inveja também estão nessa lista? E você já chegou a tremer diante do aviso de que os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus? Pois é. Na mesma lista que fala de imoralidade sexual e feitiçaria, fala em divisão, inveja e desunião. E a consequência é a mesma. Porque para Deus não existe um pecado maior e um pecado menor. O assunto é seríssimo. Deus leva esses pecados muito a sério. Muito mais sério do que a gente leva, do que a igreja de hoje, a igreja contemporânea leva. E se não mudarmos o nosso comportamento, sofreremos as consequências. Concluindo, assim como a carta severa de Paulo, o meu objetivo com essa pregação é que ela produza em nós arrependimento, fé, esperança e transformação. Nós precisamos ter uma conexão real com Deus. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos nos unir. Precisamos ser imitadores de Cristo. E até que tenhamos essa conexão, até que coloquemos o joelho no chão, até que sejamos um, e até que sejamos, enfim, parecidos com o Mestre, tem uma longa caminhada pela frente. Uma caminhada de amadurecimento, de crescimento e de aprendizado. Não é verdade? Vai ser fácil? Não, de forma alguma. Mas a única certeza que nós temos é que nós não estamos sós. Deus está conosco nessa caminhada. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria fazer um momento parecido com o que tivemos no início do culto. Feche seus olhos e comece a refletir no que foi dito aqui agora à noite. Você se identificou com algum ponto dessa mensagem? Algum momento dessa mensagem falou com você? Então reflita. Existe algo na sua vida que precisa ser mudado? Será que você precisa ter uma conexão, um relacionamento maior com Deus? Será que você precisa orar mais? Será que é a oração que está faltando na sua vida?
E com relação ao seu testemunho, como é que está sendo o seu testemunho diante das pessoas? Será que seus amigos, familiares, gostariam de fazer parte da mesma igreja que você faz parte? Reflita, pense. Deus amado, Pai querido, nós somos pessoas tão falhas, Senhor. Nós somos pecadores, imundos, sujos, e mesmo assim o Senhor nos ama, Pai. Mesmo assim o Senhor é misericordioso, Senhor. O seu desejo é que a gente possa ser mais unida, que nós possamos ser um, que existe essa unidade no meio do teu povo, sem divisões, sem brigas, sem ciúme. E é o nosso desejo também, Senhor, é o nosso desejo. Então, aumenta esse desejo em cada um de nós, Senhor. Aumenta o interesse pelas coisas do teu reino, que a gente possa orar mais e ter menos entretenimento, Senhor Deus. Que a gente possa valorizar mais as coisas que vêm de Ti. E Senhor, muito obrigado, Pai, por cada bênção e livramento que o Senhor tem dado nas nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado por ter salvo a vida da minha filhinha, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, nunca esquecerei disso. Senhor, nos dê força para continuar nessa caminhada, para sermos reflexo de Ti para as pessoas, para levar as pessoas que estão lá fora a mensagem do Senhor Jesus, Pai, para que nós não possamos envergonhar o Teu nome, Senhor Deus. Nós somos falhos, sim, temos muito que melhorar ainda, Pai. Mas faça nascer dentro de cada um de nós esse desejo. Aumente a intensidade de amor por Ti e pelas pessoas, Pai. Produza transformação, esperança e fé na vida de cada um de nós aqui, Pai. Louvamos a Ti, louvamos ao Teu Filho e louvamos ao Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Amém. Amém.